Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua casa. Hoje eu quero falar ao seu coração sobre uma verdade que sustenta, renova e realinha a nossa fé. O propósito de Deus sempre vence o caos. Não importa o cenário, não importa o que se levanta, não importa o quanto tudo parece desorganizado, abalado ou fora de controle. O Senhor nunca perde o governo. Ele nunca perde o rumo. Ele nunca é surpreendido. Em meio ao caos, Deus continua sendo Deus, e o que Ele determinou para sua vida permanece de pé. A palavra do Senhor diz em Isaías 46:10, Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, o que ainda há de vir. Digo, o meu propósito permanecerá, e farei tudo o que me agrada. Esse versículo declara algo que precisa entrar profundamente no seu espírito. Nada, absolutamente nada, pode frustrar o que Deus estabeleceu para você. O caos pode até tentar abalar sua confiança, mas o propósito de Deus é inabalável. Talvez neste momento você esteja enfrentando confusão mental, pressão emocional, problemas que surgem de todos os lados, situações que parecem descontroladas, relacionamentos conturbados, desafios no trabalho ou até mesmo batalhas espirituais intensas. E quando o caos se instala ao nosso redor, é comum sentir medo, dúvida ou a impressão de que Deus está em silêncio. Mas a verdade é que, mesmo quando você não percebe, o Senhor está movendo peças, alinhando caminhos, abrindo portas e fechando outras, protegendo você de coisas que você nem imagina, e conduzindo tudo para que o propósito dele se cumpra exatamente como ele planejou. Deus nunca é vencido pelo caos, ele usa o caos. O que parece confusão para você, para Deus é construção. O que você identifica como atraso, Deus muitas vezes está usando como preparo. Aquilo que parece desordem, na verdade, é o cenário onde Deus manifesta sua ordem perfeita. Nada que se levanta contra você pode impedir aquilo que Ele já escreveu a seu respeito. E você precisa guardar isso no seu coração. O caos não é o fim, é apenas um capítulo. O fim é o propósito de Deus, e este sempre prevalece. Às vezes o caos não está fora, mas dentro de você. O coração agitado, a mente perturbada, a alma cansada. Mas lembre-se, quando Deus entra na história de alguém, Ele entra também no interior. Ele aquieta tempestades internas, acalma medos, restaura a esperança e devolve direção. O propósito dele não depende de você estar forte o tempo todo, mas de você estar disponível e confiando, mesmo fraco. É na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. E o mais lindo é entender que Deus vê aquilo que você não consegue ver. Ele enxerga o futuro enquanto você só enxerga o presente. Ele vê o propósito completo enquanto você vê apenas fragmentos. Por isso, mesmo quando parece que tudo está desmoronando, Ele está trabalhando. Mesmo quando tudo parece bagunçado, Ele está organizando. Mesmo quando existe guerra ao redor, Ele está trazendo vitória ao seu favor. Então respire fundo e entregue tudo nas mãos de Deus. Os medos, as incertezas, o peso que você carrega, os sentimentos confusos, as preocupações com o amanhã. Entregue tudo agora. Deus não precisa de um cenário perfeito para agir. Ele age justamente onde o caos tenta dominar. O propósito que Ele tem para você é maior do que qualquer enfrentamento, é mais forte do que qualquer tempestade, e mais poderoso do que qualquer ataque. Ele é o Deus que transforma o caos em vida, o vazio em propósito, a escuridão em luz. O mesmo Deus que disse haja luz no início de tudo, ainda hoje é capaz de ordenar luz sobre qualquer área da sua vida que esteja mergulhada em confusão. Ele continua criando caminhos onde não existem, organizando o que parecia impossível, restaurando o que parecia perdido e fortalecendo o que parecia fraco. E neste vídeo, eu quero que você permita que Deus fale profundamente com você. Quero que seu coração seja levantado, sua fé reacendida e sua esperança renovada. Permita que a paz de Cristo penetre nas áreas que você tenta carregar sozinho. Você não está abandonado, não está desprotegido e não está caminhando sem destino. Existe um propósito sobre você, e ele vai vencer o caos. Quando olhamos para a Bíblia, vemos um Deus que nunca se intimida com o caos. Pelo contrário, ele transforma cenários caóticos em plataformas de milagres. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, o caos parecia completo. Atrás, um exército furioso. À frente, um mar impossível de atravessar. Aos olhos humanos, era o fim. Mas o propósito de Deus não estava preso ao que os olhos viam, e sim ao que ele já havia determinado.
O caos gritou, mas o propósito venceu. Deus abriu o mar, e aquilo que era desespero se tornou caminho. É assim também na sua vida. O caos pode até tentar bloquear sua visão, produzir medo ou fazer você acreditar que tudo acabou. Mas o propósito de Deus não depende das circunstâncias, e sim da palavra dele. Circunstâncias mudam. A palavra permanece. Deus não muda. E quando ele decide fazer, ninguém pode impedir. Talvez você esteja se perguntando, mas se Deus está no controle, por que ele permite que situações tão difíceis aconteçam? E a resposta é que muitas vezes é no caos que Deus nos revela coisas que jamais perceberíamos na calmaria. É no caos que ele nos fortalece, nos amadurece, nos molda e nos realinha. É no caos que ele mostra que não dependemos da nossa força, mas da dele. O caos não é o destruidor do propósito, é o ambiente onde o propósito se revela mais claramente. A verdade é que Deus nos conduz por caminhos que às vezes não entendemos. Caminhos que parecem contradizer a promessa. Mas o que parece confusão temporária é, na verdade, o processo de Deus. Pense em José, traído pelos irmãos, jogado em uma cova, vendido como escravo, injustamente preso. Tudo isso parecia caos, dor, abandono, injustiça. Mas cada detalhe fazia parte de um propósito maior, colocá-lo em posição para governar e salvar sua família. José só conseguiu dizer Deus transformou o mal em bem porque aprendeu a confiar no propósito mesmo quando o caos gritava. E é isso que Deus quer ministrar ao seu coração hoje. Não é o caos que define o seu destino. É o propósito de Deus. Você pode estar passando por perdas, por frustrações, por mudanças que não queria enfrentar, por momentos de incerteza ou até por uma guerra espiritual silenciosa. Mas Deus está trabalhando nos bastidores. Ele está abrindo portas que você não vê, desviando ataques que você nem imagina, te livrando de situações que pareceriam boas, mas que te tirariam do centro da vontade dele. O Senhor está alinhando tudo. Ele não está atrasado, não está confuso, não está hesitante. Ele está no controle absoluto. Ele está colocando cada peça no lugar certo, no tempo certo, do jeito certo. E quando o propósito se cumprir, você vai entender porque precisou passar por certas fases, porque certas portas fecharam, porque certas pessoas saíram da sua vida, porque certos ventos sopraram contra você. Deus sabe o que faz. Você está sendo preparado, fortalecido e conduzido para algo maior. E muitas vezes o caos não é sinal de destruição, mas de transição. Antes de uma grande construção, o terreno precisa ser quebrado. Antes de um novo capítulo, o antigo precisa ser encerrado. Antes de uma grande vitória, uma grande luta surge. O caos anuncia mudanças. O caos anuncia movimento. O caos anuncia que Deus está mexendo em algo profundo para dar forma ao propósito dele. Por isso, não desanime. Não entregue os pontos. Não aceite as mentiras do inimigo que tenta te convencer de que acabou. O caos não tem autoridade sobre você. O propósito tem. O propósito de Deus é maior do que o cenário atual, maior do que suas dores, maior do que suas dúvidas, maior do que seus medos. Você só precisa continuar confiando, mesmo sem entender. E se essa palavra já tem falado ao seu coração até aqui, eu quero te pedir algo muito importante. Deixe seu like neste vídeo, escreva nos comentários uma palavra de fé, e compartilhe esta mensagem com outras pessoas que precisam ouvir isso. O seu engajamento ajuda esta mensagem a alcançar vidas, restaurar corações e fortalecer pessoas que talvez estejam vivendo exatamente o que você está enfrentando. Então curta, comente e compartilhe. Você faz parte dessa obra junto comigo. O caos também pode ser um instrumento de revelação. Muitas vezes, quando tudo está bem, quando caminhamos em estabilidade, tendemos a confiar mais na nossa capacidade do que na dependência total de Deus. Mas quando o caos chega, quando algo foge do nosso controle, percebemos que nada está realmente seguro fora da presença do Senhor. O caos nos faz lembrar que precisamos dele não apenas para as grandes bênçãos, mas para cada passo, cada respiração, cada decisão. É quando tudo parece desorganizado que Deus revela quem realmente somos e quem Ele realmente é. Ele expõe nossas fraquezas para nos fortalecer. Ele expõe nosso desânimo para nos renovar. Ele expõe nossa falta de entendimento para nos ensinar. E mesmo que o processo seja desconfortável,
é um caminho de crescimento. A maturidade espiritual raramente nasce em tempos de facilidade. Ela é forjada nas tempestades, lapidada nas pressões, moldada nas lutas. O caos é um campo onde Deus treina guerreiros. Mas apesar de tudo isso, você não está sozinho. O Senhor não te deixa enfrentando o caos sem direção. Ele sempre fala, sempre guia, sempre instrui. Às vezes de forma suave, às vezes de forma firme, mas sempre com amor. Ele usa a palavra, usa pessoas, usa circunstâncias, usa até aquilo que parece impossível. Ele não te abandona no meio da confusão. Ele caminha com você e ilumina o trajeto, mesmo que seja passo a passo. E existe algo ainda mais profundo. Deus não apenas vence o caos, ele vence o caos dentro de você. Ele acalma tempestades internas que ninguém percebe. Você pode parecer forte por fora, mas Deus sabe aquilo que tira seu sono. Ele sabe o medo que você não fala, a dor que você esconde, a ansiedade que tenta sufocar sua fé, os pensamentos que tentam te desviar. Ele sabe de tudo, e ainda assim permanece com você. Ele não te rejeita, não te desiste, não se afasta. Ele cuida do seu interior com zelo, com paciência e com graça. Jesus fez isso muitas vezes. Lembra quando os discípulos estavam no barco, no meio da tempestade? Para eles, tudo parecia perdido. Os ventos eram fortes, as ondas eram altas, e o barco estava sendo tomado pela água. O caos estava completo. Mas Jesus estava ali, e com uma única palavra, ele acalmou o mar. O caos se aquietou diante da voz do Criador. E assim ele faz hoje. O caos da sua mente, o caos do seu coração, o caos das suas emoções, tudo se submete à voz de Jesus. É por isso que você precisa aprender a descansar, mesmo quando nada ao redor faz sentido. Descansar não é fechar os olhos e ignorar a realidade. Descansar é saber quem está no controle. Descansar é confiar que Deus está trabalhando no que você não vê. Descansar é acreditar que, mesmo quando você está fraco, Ele continua forte. O descanso espiritual é a prova de que você entendeu que o propósito vence o caos. Mas descansar não significa ficar parado. Significa agir com fé e não com desespero. Significa caminhar confiando no tempo de Deus. Significa continuar orando, continuar crendo, continuar plantando boas sementes, continuar buscando o Senhor. A fé verdadeira não desiste diante do caos. Ela permanece firme porque sabe que o propósito é maior. E Deus tem um propósito extraordinário para você. Talvez você ainda não veja, talvez esteja apenas enxergando os destroços do que se quebrou, talvez esteja caminhando entre ruínas emocionais ou espirituais. Mas Deus é especialista em reconstruir vidas. Ele pega cacos e transforma em vasos de honra. Ele pega histórias marcadas por dor e transforma em testemunhos de esperança. Ele pega cenários caóticos e transforma em lugares de glória. No caos, Deus já está planejando o seu recomeço. No caos, Ele está preparando portas que ainda não se abriram. No caos, Ele está te fortalecendo para suportar aquilo que você ainda vai viver. Nada está sendo desperdiçado. Nada é inútil. Nada é em vão. Tudo está sendo usado para algo maior. Por isso, abra seu coração para o que Deus está fazendo, mesmo que você não entenda agora. Ele está prestes a transformar o caos em uma nova fase da sua vida. Uma fase de maturidade, de entendimento, de crescimento, de proximidade com Ele. Uma fase em que você vai olhar para trás e dizer: eu não entendia, mas Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Quando Deus permite que o caos toque áreas sensíveis da nossa vida, Ele não está nos punindo, Ele está nos preparando. Às vezes, é justamente a instabilidade que nos empurra para níveis mais profundos de fé. Você já percebeu que, quando tudo está tranquilo, nossa busca espiritual pode se tornar mais superficial? Mas quando somos confrontados com desafios, nossa alma clama mais alto, nossa oração se intensifica, nossa dependência de Deus aumenta. E é exatamente nesses momentos que Deus faz os maiores movimentos em nossa história. A verdade é que o caos revela onde está nossa confiança. Quando tudo desmorona, somos obrigados a olhar para dentro e perceber se nossa fé está firmada em Cristo ou em circunstâncias favoráveis. O caos tira nossa segurança frágil e nos reposiciona sobre a rocha.
Ele destrói apoios humanos e nos leva para os braços de Deus. Ele expõe ídolos escondidos, sentimentos mal resolvidos e expectativas equivocadas. E mesmo que seja doloroso, isso nos liberta. Deus não desperdiça o caos. Ele usa o caos como uma escola, como um campo de treinamento, como um laboratório de transformação. Ele molda nossa fé como ouro refinado no fogo. Ele nos ensina a ouvir sua voz no meio do barulho. Ele nos ajuda a distinguir o que é essencial do que é passageiro. E quando o processo termina, somos mais fortes, mais sábios e mais preparados para viver o propósito que ele escreveu para nós. Ao longo da Bíblia, vemos isso repetidas vezes. Antes de Davi se tornar rei, enfrentou gigantes, rejeições e perseguições. Antes de Daniel ser exaltado, foi lançado na cova dos leões. Antes de os discípulos pregarem o evangelho com autoridade, enfrentaram tempestades e dúvidas. Antes de Paulo se tornar um grande instrumento de Deus, passou por cegueira e confronto interior. O caos não era o final dessas histórias, era a preparação. E Deus está fazendo o mesmo com você. Ele está te preparando para algo que você ainda não consegue enxergar. O processo parece bagunçado, mas os resultados serão gloriosos. O caos que você está enfrentando hoje pode ser exatamente o que está fortalecendo sua estrutura espiritual para sustentar o propósito que virá amanhã. Não desanime por causa do barulho, das turbulências internas ou das circunstâncias externas. Tudo isso está sendo usado para moldar você. Às vezes, Deus permite que o caos nos afaste de coisas que pareciam boas, mas que nos impediriam de viver o melhor. Ele fecha portas que não entendemos, remove pessoas que achávamos que ficariam para sempre, corta caminhos que pareciam promissores. Do ponto de vista humano, tudo isso soa como caos. Mas, do ponto de vista divino, é proteção. Deus enxerga o que você não enxerga. Ele conhece conversas que você não ouviu, ele vê intenções que você não percebeu, ele sabe consequências que você não imaginou. Quando ele permite uma ruptura, é porque está livrando você de algo que poderia te ferir, atrasar ou roubar o plano dele. E é por isso que confiar em Deus no caos é tão importante. Você não precisa entender tudo para confiar. Você não precisa ter todas as respostas para descansar. Você não precisa enxergar o fim para seguir caminhando. A fé nunca se baseia na clareza total, mas na confiança total. Se Deus está no barco, o caos não tem poder para te afundar. Se Deus está conduzindo, o caos não tem poder para te desviar. Se Deus está falando, o caos não tem poder para te confundir. Você precisa aprender a interpretar o caos não como uma sentença, mas como um sinal. O caos anuncia que Deus está movendo algo. O caos anuncia que algo está sendo realinhado, reconstruído, reposicionado. O caos anuncia que você está sendo levado para longe de lugares rasos e para mais perto da presença de Deus. Não veja o caos como interrupção, veja-o como transição. Transição para algo maior, mais profundo e mais alinhado com o propósito do Senhor. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma transição que parece confusão. Um processo que parece desordem. Um caminho que parece incerto. Mas Deus está com você em cada detalhe. Ele não perde o controle nem por um segundo. Ele está segurando sua mão e te guiando para um futuro de paz, direção e propósito. Mesmo que você não veja, Ele está trabalhando. Mesmo que doa, Ele está cuidando. Mesmo que pareça demorado, Ele está preparando algo que será melhor do que tudo que você imaginou. Existe algo poderoso que precisamos entender. O propósito de Deus não é afetado pelo que acontece ao nosso redor. Os ventos podem soprar, as águas podem se agitar, circunstâncias podem mudar de forma repentina, mas o propósito permanece firme como uma âncora eterna. Deus não reescreve seus planos por causa das tempestades. Pelo contrário, Ele usa as tempestades para nos conduzir com mais força para o caminho que Ele já preparou. Às vezes, o caos aparece para nos tirar de lugares onde estávamos estacionados. Deus sabe que, se tudo estivesse estável demais, talvez nunca tivéssemos coragem de avançar. Ele sabe que, por natureza, buscamos conforto, permanecemos em zonas seguras, evitamos riscos. Mas há momentos em que o propósito exige movimento, exige mudança, exige que saiamos do conhecido para entrar no sobrenatural. E, muitas vezes,
é o caos que nos empurra para onde deveríamos estar. Pense na história de Jonas. Ele tentou fugir do propósito de Deus, e o caos veio sobre o barco. Mas aquele caos não era castigo, era redirecionamento. Deus estava mostrando que o propósito dele não poderia ser ignorado. E, da mesma forma, existem situações na sua vida que parecem confusas, intensas, desconfortáveis, mas não são sinais de que Deus te abandonou. Pelo contrário, são sinais de que Ele está te trazendo de volta para o caminho certo. O caos também revela nossa autoridade espiritual. Muitas pessoas pensam que a autoridade é demonstrada quando tudo está bem, quando tudo está calmo, mas a autoridade é testada no confronto. É quando o caos se levanta que você descobre o poder que Deus já colocou dentro de você. É quando os ataques vêm que você aprende a usar a palavra. É quando a tempestade cresce que você aprende a declarar fé. A autoridade espiritual não cresce em ambientes tranquilos. Ela é fortalecida quando você se recusa a desistir, mesmo quando tudo parece contrário. E Deus quer te ensinar a se levantar no meio do caos. Não para lutar com as suas forças, mas para confiar no poder dele. Ele quer te ensinar a ter uma fé madura, que não depende do cenário. Uma fé que permanece firme quando o ambiente é hostil. Uma fé que olha para o céu mesmo quando a terra treme. Uma fé que não se abala porque sabe quem é o Deus que está no controle. É importante entender que o caos não é sinal de que você está fora da vontade de Deus. Muitas vezes, é exatamente o contrário. Alguns dos maiores homens e mulheres da Bíblia enfrentaram lutas intensas justamente por estarem cumprindo o propósito. O caos, às vezes, é prova de que você está avançando na direção certa. O inimigo não confronta quem está parado. Ele confronta quem está caminhando para o propósito. E talvez você esteja sendo confrontado. Talvez o caos tenha se levantado na sua família, nas suas emoções, nas suas finanças, na sua saúde ou até nos seus relacionamentos. Mas entenda uma coisa, o inimigo pode até tentar causar confusão, mas ele não pode anular o que Deus estabeleceu. Ele pode até tentar atrasar, mas não pode impedir. Ele pode até tentar intimidar, mas não pode dominar. Porque o propósito de Deus sempre prevalece. É por isso que você precisa guardar seu coração. O caos tenta nos ferir por dentro antes de atingir o ambiente externo. Ele tenta plantar ansiedade, medo, insegurança, pensamentos negativos. Ele tenta distorcer nossa visão e abalar nossa fé. Mas você não pode permitir que o caos entre na sua alma. Não aceite aquilo que não vem de Deus. Não abrace pensamentos que destroem sua confiança. Não permita que a tempestade de fora vire tempestade dentro de você. Firme-se na palavra. Declare o que Deus já disse. Traga à memória as promessas. Quando o caos vier com barulho, responda com fé. Quando vier com dúvidas, responda com oração. Quando vier com medo, responda com confiança. Você não está à mercê do que acontece. Você está nas mãos do Deus que governa o tempo, dita o rumo e cumpre o propósito. E há algo muito importante. Deus não espera que você seja perfeito no meio do caos. Ele sabe que você sente dor, Ele sabe que você se preocupa, Ele sabe que você às vezes se sente fraco. Mas Ele também sabe que, mesmo ferido, você continua crendo. Mesmo cansado, você continua orando. Mesmo sem entender, você continua seguindo. E é essa fé perseverante que move o céu ao seu favor. O caos pode até fazer barulho, mas o propósito de Deus sempre terá a última palavra. Ele já viu o seu futuro e já estruturou o caminho. Ele está guiando cada passo, mesmo aqueles que parecem confusos. Ele está protegendo você em detalhes que você não percebe. Ele está preparando algo que você não imagina. Não permita que o caos apague a voz de Deus. Ele está te dizendo hoje, eu estou no controle. Confie no meu propósito. O caos também tem o poder de revelar quem está realmente caminhando com você. É fácil permanecer ao seu lado quando tudo está tranquilo, quando as portas estão abertas, quando há estabilidade e alegria. Mas o caos afasta aqueles que nunca estavam de fato comprometidos e revela quem permanece por amor, por lealdade e por propósito. Às vezes você sofre com perdas relacionais que parecem injustas, mas que na verdade são livramentos.
Deus tira do seu caminho aquilo que não pode caminhar com você até onde Ele vai te levar. E, ao mesmo tempo, é no caos que Deus envia pessoas que você nunca imaginou. Pessoas que se tornam suporte, que levantam sua fé, que oram por você, que te fortalecem, que te ajudam a permanecer firme. São pessoas estratégicas enviadas por Ele para te sustentar quando suas próprias forças começam a falhar. O caos cria conexões que a calmaria nunca criaria. Ele aproxima corações, restaura relacionamentos e abre portas para novas alianças. Mas acima de tudo isso, é no caos que Deus deseja que você perceba a presença dele. Porque, quando perdemos algo ou alguém, temos a tendência de sentir que também perdemos a Deus. Mas Ele permanece. Ele não abandona, não desiste, não retrocede. A presença dele é constante, mesmo quando você não a sente. A companhia dele é real, mesmo quando você não percebe. Deus está no caos, não observando de longe, mas caminhando ao seu lado. E essa presença muda tudo. O caos que deveria destruir você se torna a ponte para uma nova fase. A dor que deveria te paralisar se torna combustível para crescer. A luta que deveria te enfraquecer te torna mais resistente. Não porque você é forte, mas porque Deus está contigo. Ele é a sua força quando você está fraco, é seu consolo quando você está ferido, é sua luz quando tudo parece escuro. Talvez você esteja enfrentando um momento em que tenta entender o porquê de tantas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Problemas que se acumulam, dúvidas que surgem, um cenário que parece mais complicado a cada dia. Mas Deus quer te lembrar de algo muito importante. Ele não trabalha com coincidências. Ele trabalha com um propósito. Nada acontece fora da permissão dele. E se ele permitiu, é porque tem algo maior sendo construído. Existe um movimento espiritual acontecendo nos bastidores da sua história. Enquanto você vê apenas a superfície, Deus está mexendo nas raízes. Ele está curando áreas profundas que você não percebeu que precisavam de cura. Ele está quebrando dependências emocionais, destruindo fortalezas mentais, desfazendo laços espirituais errados, abrindo espaço para uma transformação verdadeira. O caos muitas vezes é apenas o sinal de que Deus está arrancando o que te aprisionava. E quando Deus faz esse tipo de obra, o processo pode ser intenso. Pode causar lágrimas, pode gerar confusão, pode fazer você se sentir vulnerável. Mas é um processo necessário. Deus não quer apenas te abençoar superficialmente, Ele quer te transformar completamente. Ele quer moldar seu caráter, aprofundar sua fé, purificar suas intenções, fortalecer sua identidade. Ele está te preparando para algo tão grande, que você precisa estar alinhado com Ele em todos os níveis, espírito, alma e corpo. E é por isso que você não pode desistir agora. O caos é apenas a etapa, não o destino. O propósito está adiante, e Deus está guiando cada passo. Você pode não entender o caminho, mas Ele entende. Você pode não enxergar o fim, mas Ele enxerga. Você pode até sentir medo, mas Ele continua dizendo para você: não temas, eu estou contigo. Deus te escolheu, te chamou e te separou. Ele tem planos específicos para a sua vida, planos que o caos tenta impedir, mas que não podem ser bloqueados. Cada lágrima que você derramou, cada oração que você fez, cada luta que enfrentou está sendo usada por Deus para te fortalecer. Você não está retrocedendo, está sendo preparado. O caos não é sinal de derrota, é sinal de que o céu está trabalhando. E daqui a um tempo, quando você olhar para trás, vai perceber que Deus estava te conduzindo o tempo todo. Vai perceber que o caos foi apenas uma ponte para o novo de Deus. Vai perceber que aquilo que parecia o fim era apenas o início de uma nova fase cheia de propósito, direção e cura. O propósito de Deus não apenas vence o caos, ele dá sentido a tudo que o caos tentou destruir. Deus é um restaurador tão perfeito que, quando ele reconstrói algo, não deixa marcas de destruição, mas sim testemunhos de transformação. Ele faz novas todas as coisas, inclusive aquelas que o caos tentou arrancar de você. E muitas vezes, aquilo que parecia perdido se torna exatamente o que Deus usa para revelar o poder dele na sua vida. Quando você olha para a história de Jó, por exemplo, tudo parecia caos, perda, dor, desespero, confusão. Mas havia um propósito maior acontecendo nos bastidores. Deus não permitiu o caos para destruir Jó, mas para revelar a fidelidade,
a perseverança e a integridade diante do sofrimento. E quando o propósito se cumpriu, Jó recebeu restauração dobrada. Isso nos mostra algo poderoso: o caos nunca tem a palavra final. Deus sempre tem. Assim também será com você. Deus está preparando uma restauração que vai surpreender você e todos ao seu redor. O caos pode ter levado coisas importantes, pode ter abalado suas estruturas, pode ter ferido áreas que você achava que eram inabaláveis. Mas Deus é especialista em devolver, curar e renovar. Ele não devolve apenas o que foi perdido, ele devolve transformado. Ele renova com propósito, com direção, com maturidade. Às vezes, Deus permite que o caos arranque de nós aquilo que não tinha mais espaço no futuro que Ele preparou. Mas aquilo que Ele vai te entregar depois será infinitamente melhor. Você vai entender que não perdeu, foi livrado. Não caiu, foi reposicionado. Não foi esquecido, foi guardado. E tudo isso faz parte de um propósito tão maior que hoje você não consegue medir, mas amanhã você vai agradecer. E é nesse processo que você aprende a enxergar Deus não apenas como um restaurador, mas como um pai cuidadoso. Ele não age apenas por poder, ele age por amor. Ele te conhece profundamente, conhece seus limites, conhece a intensidade das suas batalhas, conhece os detalhes das suas dores. Deus nunca vai permitir que o caos ultrapasse o que você é capaz de suportar. Ele sustenta você nos momentos mais difíceis e fortalece você quando suas forças se esgotam. Muitas vezes, o caos cria uma sensação de desorientação espiritual. Você ora e parece que Deus está em silêncio. Você busca respostas e parece que tudo continua igual. Mas nesse silêncio, Deus está trabalhando em áreas que só Ele vê. Ele está alinhando circunstâncias, abrindo caminhos, movendo peças, preparando pessoas. Ele está orquestrando algo tão complexo e tão perfeito que, se Ele te mostrasse agora, você não acreditaria. E Deus também está fortalecendo sua identidade. O caos tenta te fragilizar, tenta te fazer duvidar de quem você é em Deus, tenta te fazer questionar seu valor e seu propósito. Mas Deus usa o caos para revelar que você é mais forte do que imagina, mais capaz do que pensa, mais amado do que sente. Ele mostra que o caos não define quem você é, a palavra dele define. Você não é aquilo que perdeu. Você não é o que aconteceu com você. Você não é o que tentaram te fazer. Você é aquilo que Deus disse que você é. E quando você entende isso, o caos perde força. Ele perde autoridade. Ele perde poder sobre sua mente e sobre suas emoções. Você passa a enxergar cada situação não como um ataque que vai te destruir, mas como um processo que vai te conduzir ao propósito. Você passa a caminhar com mais confiança, mais segurança, mais firmeza no espírito. Você passa a entender que Deus não está apenas resolvendo problemas, Ele está te construindo, te preparando, te capacitando. E tudo isso tem um destino: a manifestação do propósito. Chega um momento em que Deus transforma o caos em testemunho. O que era dor vira força. O que era perda vira livramento. O que era confusão vira clareza. O que era lágrima vira crescimento. O que era luta vira vitória. Deus não desperdiça nenhuma parte da sua história. Ele trabalha em cada detalhe com perfeição. E quando o propósito se manifesta, você percebe que nada foi por acaso. Cada batalha tinha um sentido. Cada deserto tinha uma lição. Cada lágrima tinha um motivo. E tudo isso te levou exatamente ao lugar que Deus planejou. Ele não errou o caminho, não perdeu o controle, não se confundiu. Ele guiou você com precisão. O propósito venceu o caos, e vencerá todas as vezes. E enquanto oramos, eu quero declarar sobre a sua vida que todo o caos que se levantou contra você será vencido pela mão poderosa de Deus. Ele vai alinhar o que saiu do lugar. Ele vai restaurar o que parecia destruído. Ele vai iluminar onde a escuridão tentou dominar. O propósito de Deus não será interrompido, não será adiado e não será anulado. O que Ele começou, Ele vai terminar. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele sonhou para você, cedo ou tarde, vai se manifestar. Por isso, não perca a esperança, não abandone a fé, não desligue o coração da presença do Senhor. Continue firme, porque o caos nunca terá a palavra final.
A última palavra pertence a Deus. E eu oro para que a presença do Espírito Santo te acompanhe depois desta oração. Que você sinta paz onde havia inquietação. Que você sinta segurança onde antes havia medo. Que você sinta direção onde antes só via confusão. Que cada passo seu, a partir de hoje, seja guiado por Deus. Que suas decisões sejam iluminadas por Ele. Que sua mente seja guardada por Ele. Que sua alma seja fortalecida por Ele. E que você possa testemunhar, ainda nesta temporada da sua vida, que o propósito de Deus venceu o caos. Agora, respire fundo mais uma vez e receba a paz que só o Senhor pode dar. Que essa paz invada os ambientes, alcance sua família, encha sua casa e transborde para quem convive com você. Você não está sozinho, você não está perdida, você não está desamparado. Deus está contigo, e onde Deus está, o caos não permanece. Ele transforma tudo. Ele ajeita tudo. Ele ordena tudo. Eu declaro, com fé, que você vai viver o que Deus planejou. Você não vai parar no meio do caminho. Você não vai ser vencido pelas circunstâncias. Você vai permanecer firme até ver o propósito se cumprir. E quando isso acontecer, você vai entender que cada detalhe, até mesmo o caos, foi usado por Deus para te conduzir ao centro da sua vontade. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal Horizonte da Fé e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Seu gesto pode alcançar vidas, restaurar esperanças e aproximar corações de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê paz. Fique com Deus e até o próximo vídeo.